Olá, pessoal, boa noite. Satisfação estar aqui de volta com vocês. E hoje nós temos um tema pensando em quem fica ali tendo dor de cabeça com Arduino. Principalmente, né? Quer dizer, principalmente, se você comprou o Arduino e não está funcionando, é uma das coisas que a gente vai falar aqui, né? Quais são as possibilidades para você não ficar aí, né? Frustrado com o Arduino que não funciona. E também vamos comentar a respeito de outros problemas que a gente vê que acontece e quais são as soluções. Ou seja, o objetivo dessa nossa live hoje é fazer o seu Arduino funcionar. Indo direto ao problema que mais acontece, é o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês algumas placas, né, que eu tenho. Vou até pegar aqui uma chavinha de fenda aqui como ponteiro e vou fazer o seguinte, olha só. Reparem, eu tenho aqui embaixo na tela dois Arduinos Uno, ok? Dois Arduinos Uno. Eles têm uma diferença básica, sendo que um normalmente eu conecto no computador, o computador já vai reconhecer e o outro não, que é esse chip que a gente encontra aqui próximo do conector USB, tá? Do conector do computador. Então, olha só, esse Arduino aqui do outro lado, nós temos um chip quadradinho, menorzinho aqui, é ele que faz a comunicação entre o computador e o chip do Arduino para gravar o programa. E aqui nessa outra placa, esse mesmo chip, né, com essa, ou melhor, esse chip com a mesma função, ele é um chip um pouco mais compridinho, veja só, e ele também é responsável por fazer essa comunicação. A grande diferença entre os dois é que esse mais compridinho é um chip que o computador ele não reconhece automaticamente. Ou seja, é uma tecnologia em que os sistemas operacionais, pelo menos o Windows, né, mas alguns outros, eles não possuem já o driver instalado automaticamente. Já aquele outro, né, o quadradinho ali, ele já possui, né? Inclusive, quando a gente instala também o programa do Arduino, o programa faz a instalação de alguns desses drivers. Claro, se a gente aceitar tudo. Tá? Então, fica aí uma dica. Quando a gente for fazer a instalação do programa do Arduino, esse daqui, olha só, tá vendo? Eu estou com aqui na tela o programa aberto, na tela do meu computador, e quando a gente instala esse programa, durante a instalação, aparecem uma série de perguntas, né? Se a gente aceita instalar tais drivers, e o que eu recomendo é aceitar tudo, tá? Porque se você baixar esse programa lá do site Arduino, site oficial, que é o arduino.cc, né? O site lá da Itália, oficial da empresa Arduino, é confiável, não tem problema, a empresa é super idônea, e então aceitando tudo, vocês não vão ter nenhum problema de driver assim para as placas que são facilmente reconhecíveis, tá? Então, se não aceitar tudo, às vezes não reparou no que está escrito na tela, aceitou qualquer coisa, aí sim mesmo aquela placa que eu mostrei aqui para vocês, essa placa com o chip um pouquinho menor, né, o chip mais quadradinho, mesmo essa placa aqui, olha, essa aqui ela pode também não ser reconhecida. Mas se aceitar tudo, aí ok, o computador vai reconhecer essa placa. Só que essa outra aqui, não, mesmo aceitando tudo aqui no programa do Arduino. Então, a dica é pesquisar, tá? No Google mesmo, vai lá e pesquisa por driver CH340. Esse é o código desse chip, tá? Desse chip mais compridinho aqui. E olha só, ele não está só nesse Arduino Uno. Tá? Se a gente for olhar num Arduino Mega, a gente tem essa mesma diferença. Nesse Arduino Mega que eu tenho o chip mais quadradinho, que é o que é mais facilmente reconhecido. Só que olha, esse outro Mega, veja lá em cima, é o mesmo chip compridinho desse aqui de baixo. Tá? Então, existem algumas placas, até mesmo algumas placas como o Arduino
Nano, olha só aqui. Tá vendo? O Arduino Nano só não tem esse chip na parte da frente, mas se a gente for olhar lá atrás, a gente encontra esse mesmo chip compridinho, com perninhas de um lado e do outro, né? Esse CI aqui. Então, esse é o CH340. Se vocês olharem, né, com uma lupa, vocês vão ver que está escrito lá CH340 nesse chip. Então, procurar no Google por driver CH340, download, e eu gosto de já colocar o sistema operacional nessa mesma pesquisa. Então, vou instalar no Windows 10, por exemplo. Então, eu coloco lá, driver CH340, download Windows 10. Windows 7, Windows 11. Achando esse driver, vocês instalam ele, que é um programa muito pequenininho, vai instalar muito rápido, e ele costuma ser o principal solucionador de problemas de Arduino quando a gente tem um Arduino novo, tá? Mesmo algumas placas ESP32, ESP8266, tá? Tem esse mesmo chip e a gente precisa fazer essa instalação, ok? Bom, fiz isso e mesmo assim ainda está dando problema. O que pode ser ainda, tá? No primeiro programa que eu tento carregar, não estou conseguindo carregar. Outra questão que é legal vocês verificarem é o seguinte: aqui, antes de carregar, nós precisamos selecionar a placa e também a porta onde o Arduino está conectado. Então, olha só, vamos fazer o seguinte: eu estou aqui com um cabo USB, vou ligar nesse Arduino aqui, ou seja, um Arduino qualquer, tanto faz aqui, eu peguei o primeiro que estava mais próximo da minha mão, acabei de ligar ele. Então, se eu venho aqui no programa, né, no Arduino, a gente vai encontrar uma opção para selecionar a placa. Então, esse é o primeiro passo, que eu preciso selecionar a placa de acordo com a que eu estou usando. Então, verifiquem aqui, eu estou usando um Arduino Uno, né, ou compatível com o Arduino Uno. Então, eu venho aqui nessa opção e procuro na lista de placas, seleciono a placa correta. Tá? Se eu estou com a placa errada, ele vai dar um erro e não vou conseguir carregar o programa. Tá? Então, a placa certa é um passo, né, fundamental. Depois que eu selecionei a placa certa, muita gente esquece de vir aqui nessa opção porte e selecionar aqui a porta em que o Arduino está conectado. E olha só, do jeito que está, eu vejo com 3 e penso, legal, ele já reconheceu, está selecionada. Vou lá e tento carregar e dá o erro. Por quê? Porque falta vir aqui e clicar na porta, eu vou clicar. Depois que eu cliquei, se eu voltar lá, eu vou verificar que, olha, agora aparece marcado na frente. Então, agora sim, eu selecionei a porta. Veja que aparece, inclusive, aqui, olha, aparece Arduino Uno e embaixo a porta que a gente selecionou. Ali embaixo da tela, a gente vai ver também, olha, Arduino Uno na COM3, né? On COM3. Então, agora sim eu tenho o Arduino na COM3, posso carregar, né, esse programa e ele vai funcionar. Então, olha lá, está carregando e prontinho. Done upload, já carregou. Vejam que eu estou com o software atual, o software novo do Arduino, que é o 2.0. Então, se você tem um software que ele está com uma carinha um pouquinho diferente, é porque você ainda está com a versão 1.0. E essa 2.0, ela foi disponibilizada há poucas semanas, tá? Então, se você instalou há 2, 3 semanas atrás, com certeza você instalou a versão anterior, que é a 1.8, alguma coisa. Nenhum problema, tá? Você pode usar a sua versão, inclusive, é uma recomendação utilizar ainda a versão anterior, e se for utilizar essa nova, ter essa nova instalada junto com a anterior, porque uma não conflita com a outra, são 2 programas totalmente diferentes para o Windows, né? Então você pode instalar as duas versões, e essa atual, ela tem algumas coisinhas melhoradas, né? Tá, coisas bem legais,
porém tem alguns bugs ainda também. Às vezes ela trava com algumas coisas, então, tendo a versão 1.8, a gente consegue usar uma versão que já está bem estável, uma versão que já tem anos de teste, de uso. Então, essa é uma outra dica também. Se você for hoje lá no site da Arduino e baixar esse software, você vai, se você não se atentar à versão, você vai acabar baixando essa versão atual, que apesar dela já ter passado por muito teste, ela foi lançada há pouco tempo e ainda tem alguns bugs. E a anterior, ela está bem mais estável, tá? Então fica essa dica também. Bom, basicamente isso para quem está começando, tá? Quem comprou a placa e vai carregar o primeiro programa, é importante vocês se atentarem a essas explicações do driver e selecionar direitinho lá a porta, lá no programa do Arduino. Agora vamos a outros problemas, né, que podem acontecer. Oi, professor. Então, temos um comentário aqui do Ares confirmando que você acabou de falar, né, que a nova IDE tá um pouquinho bugada assim. Às vezes ela fala que tem atualização para fazer nas bibliotecas, você clica para ela instalar, mas ela não instala. Aconteceu comigo hoje dela travar por causa disso, então até parou de funcionar, não carregou o sketch nem nada, eu tive que desligar ela à força, mandar o gerenciador de tarefa matar a IDE com carinho, e depois eu consegui fazer o upload do sketch na segunda tentativa. Então a dica mesmo é, abram lá o site para fazer o download da IDE, vai ter a 2.0, pode fazer, pode instalar, porque ela vai se atualizar com o tempo, mas logo abaixo está escrito lá Legacy IDE, né? A 1.8.19. Pode instalar essa daí também, porque se você tiver corrido e precisar, ela vai salvar sua vida. Você abre ela, mesmo com a outra travada, e você vai conseguir carregar o sketch no Arduino sem problema. Pessoal, agradeço muito. Se você tiver alguma outra ideia diferente, coloca aqui nos comentários. Eu quero saber aí qual que é a sua ideia com essa automação, internet das coisas.